Fala galera, bem-vindos a mais um Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason Minghong, estou aqui mais uma vez com o Lucas. E aí galerinha, vocês estão aqui para mais um podcast. Que delícia! Jason, que beleza estar aqui com você. Muita alegria, muito obrigado. Ele realmente, cara, fez o bagulho de fazer diferente pra ver se você usa o mesmo áudio. Exatamente. Parabéns. Por que ele veio remixado? Eu nasci remixado. Tem uma mesa de som na garganta, natural. E também com a game designer Via Bock. Olá, pessoas. Ela fez a mesma apresentação, vou usar o mesmo... Só copiar e colar o dela. O dela é só copiar e colar. E novamente com a gente aqui, o Bug Marcos. Eu mesmo, eu não tenho uma entrada. Direto na internet, como é que é? É diretamente da internet, Bug Marcos. E a gente tá aqui hoje pra falar sobre um assunto que vai ser o seguinte: jogos ruins. A gente vai citar alguns jogos ruins aqui e vai falar o porquê eles são ruins e o que faz um jogo ser ruim e tudo que envolve a ruindade de um jogo em si. E antes da gente ir diretamente pra pauta, eu vou jogar o nosso quadro nas costas do Lucas. Comigo, velho? Assim, no Improvisions? Caramba, pera aí então. Lucas, o que é o Jogando com a Sua Mente? O Jogando com a Sua Mente é um quadro que alguém inventou, a gente não sabe exatamente quem é o autor. Se é o autor, diga que você é o autor, porque a gente não lembra. Nos processe. O quadro consiste no seguinte: um dos participantes escolhe um jogo, ele não revela qual é, e ele dá dicas de qual seria esse jogo. E aí os outros participantes têm que adivinhá-lo. E pra quem ouviu o episódio anterior, eu comecei com o quadro citando meu jogo, mas foi um desastre, porque acertaram logo na sinopse. E hoje eu trouxe um jogo aqui pra dificultar a vida de todo mundo. Posso começar? Posso começar as dicas? Vai, manda aí. Fica à vontade. Se vocês acertarem, eu vou ficar muito bolado. Tadinho. Opa, é de futebol. Não. Imagina, é FIFA, né? É PES pra ser mais difícil. Superstar Soccer. Não, o jogo é o seguinte. É sobre um rapaz que ele é possesso por um espírito. E esse espírito, ele é um personagem importante numa civilização antiga. Devil May Cry. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Assassin's Creed? É Yu-Gi-Oh! Mais uma vez aconteceu o desastre de acertarem logo no começo da explicação. Era e Yu-Gi-Oh! realmente Mesmo? Era Yu-Gi-Oh! Mesmo. Eu ia falar que pra resolver os problemas daquela época as pessoas utilizavam um jogo de tabuleiro. Nossa, mano. Não era de tabuleiro, era de carta. Era de cartinha. Carta não é tabuleiro? Mas tem um jogo de tabuleiro do Yu-Gi-Oh! Ai, mano. Tadinho do Jason, cara. Desculpa. Enfim, dane-se, mais uma vez foi um desastre. E a próxima pessoa selecionada a fazer esse quadro vai ser a Bia. Ok. Então, se prepare e traga alguma coisa melhor do que eu, que não é muito difícil. Nossa, a Bia vai apelar, velho, fica vendo. Vou não, eu sou boazinha, eu acho. Tá bom, então. Vamos agora pra próxima pergunta que eu faço sempre. O que vocês têm jogado durante essa semana? Começando pelo Bug Marcos, diretamente da internet. Eu joguei Oxygen Not Included, que é dos meus criadores de Don't Starve e Don't Starve Together. E eu joguei Monster Hunter novamente, das últimas vezes que eu participei eu ainda tava jogando Monster Hunter. Eu joguei Untitled Goose Game. Maravilhoso. É legal mesmo? Eu não joguei ainda, cara. Cara, é divertido demais. Eu demorei pra assistir as pessoas assistindo jogando no YouTube, eu demorei pra jogar o jogo. Quando eu joguei, nossa, é muito engraçado. Todos deveriam jogar Untitled Goose Game, o jogo Você do é um ganso. pato que faz o Não, inferno na ganso. terra. Ganso. É um pato. Tem diferença. Os dois são jogador de futebol, tanto faz. É sério? Pior que é verdade. Tem um ganso e tem um pato. Nossa. Tem um cisne também? Não. Você falou cisne? Falei. Pegou o Disney? Meu Deus, o que vocês estão Só falando? tá piorando, não sei. Marcos, fale um pouco sobre o jogo do ganso. O porquê que você gosta tanto dele. Caraca, o jogo do ganso, você inferniza as pessoas. É tipo eu na vida real. Você cutuca, rouba as coisas, fica enchendo o saco. Você rouba as coisas? Você rouba as coisas na vida real, é isso? Não de maldade, assim. É só de maldade só, entendeu? Não de maldade, é só de maldade. Eu não entendi essa frase, Bug. Vocês perceberam que ele falou que é igual ele na vida real. Então você quer dizer que você rouba as pessoas na vida real também? Não. É só a persona da internet que faz isso. Ah, então tá bom. Pô, ele já roubou meu todinho, hein? Eu não roubei teu todinho. Primeiro que era na escala, né? Não era nem todinho. Mas... Primeiro que era nesse caso e segundo que você me ofereceu. Não, você já pegou na minha mão, sim. Tenho memórias. Muito bom esse jogo do ganso aí. Fica a dica, eu recomendo muito fortemente para as pessoas jogarem esse jogo de zoeira, mas com tarefas sérias.
sérias, né? Tipo, prender uma criança num Cabine telefônica, cabine né? telefônica, exatamente. Vocês sabem o que o travesseiro disse pro ganso? Ai, o quê? Eu tenho pena de você. Ah! Eu adoro dar deny em piada ruim. Ele estragou meu jogando com a sua mente, agora estragou sua piada também. Não, o cara é desagradável, né, mano? Desnecessário. Uma das missões que eu mais gostei de fazer no jogo do ganso é fazer uma pessoa comprar suas próprias coisas numa loja. Nossa, sim. Isso é muito legal. Como assim? Tu quer que eu dei spoiler? Eu preciso falar isso aí. Você rouba o pertence de uma pessoa e você faz ela comprar numa loja. Que você tá numa cidadezinha assim, que tem uma véia vendendo coisa e tem uma criança brincando com um aviãozinho. Aí você pega o aviãozinho e deixa na loja da véia, aí ele vai lá reclamar e ela fala, não é seu, compra aí. Pô, cara, você devia ter me falado desde o início que era só pra zoar pessoas. Aí eu teria jogado antes. Eu vou, a gente joga isso aí depois. É diferente de jogos como o Goat Simulator, por exemplo, que é zoeira total. Daí o jogo do ganso, ele tem realmente missões que fazem sentido. O jogo do ganso é o FIFA? Desculpa, piada Não. repetida. Meu Deus. De novo. Bia, sua Nossa. vez, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Essa semana eu joguei pela primeira vez Don't Starve Together. Eu sempre quis jogar. Legal pra caramba. Mas Vamos eu jogar, não vamos tinha... jogar isso aí. Vamos, bora. A gente tentou várias vezes e todo mundo morreu muito, assim. Inclusive eu tenho aqui que falar, o Bug, essa Não pessoa aí, sei de tava nada. jogando junto. Esse ser humano aí. E aí, esse serzinho aí, apareceram os Hounds, que são... eu não sei se eles são lobos ou eles são cachorros mesmo. Eu sei que eles são do mal e eles odeiam a humanidade. E aí, eles apareceram e o Bug morreu. E aí, ele foi lá e deu Hound em um deles. E aí, esse bicho virou Satanás na Terra, cara. Cara. E aí, ele, por culpa desse momento, todo o resto do grupo morreu. Don't Starve Together eu nunca vou esquecer de uma vez que eu tava jogando online com umas 3 pessoas e todo mundo construiu um acampamento. E eu fiquei de cuidar do acampamento. Sem querer, eu acendi o fogo perto de uma árvore. Eu apertei o botão errado, daí queimou o acampamento O inteiro. Jason sabotou o bagulho. Daí eu mandei mensagem assim, geral, global, né? Eu falei, pessoal, eu tenho uma coisa pra falar. Daí o pessoal falou, o que aconteceu? O que foi? Mãe, não briga comigo. Aí eu falei, eu acho que eu queimei o acampamento sem querer. Meu Deus do céu. Daí depois, quando você queima todos os recursos das pessoas, as pessoas têm que começar o jogo do zero, entendeu? Sim, acontece, né? Assim na vida real também. Todo mundo perdeu uma tarde de jogo completo. Ai, que incrível. Parabéns, Jason, parabéns. Obrigado. Sou mestre em fazer cagada. Eu joguei também novamente Monster Hunter World. Estamos nos preparando pro Iceborne, que vai chegar agora. Isso. Joguei mais um pouco do Obra Dinn também. Não vou falar sobre, porque vai ter review depois. E acho que só, cara. Acho que foi isso aí. Você percebe que o Marcos não jogou o jogo pra review, né? Porque ele não Então, citou. eu até ia comentar sobre isso agora, né? Porque eu joguei o jogo, mas o jogo é tão ruim que eu não sei se eu quero fazer review sobre. Eu não vou falar qual que é. Caramba. E ele espera pra gente perguntar isso pra ele, pra depois ele contar. Mas eu vou tentar jogar mais, eu vou dar mais uma chance pra ele. Tudo bem, então não fale o nome porque talvez as pessoas vão ficar tristes. Não, eu sei. Eu não vou falar que eu tava jogando Witcher 3. Eu joguei também TFT do LoL. E é isso aí. Bom. É Team você- Fortress. Isso. Exatamente, quando ela fala TFT, eu sempre penso em Team Fortress. Pode ser também. Fight Tactics. 100% das vezes. Já era só isso aí? Lucas. Eu joguei Horizon Zero Dawn, que eu coloquei o jogo de novo no mesmo save game mesmo que eu já fechei, porque o meu objetivo era ver até onde eu podia abusar das mecânicas do jogo, né? Até onde eu podia burlar o funcionamento do jogo. Depois de já ter burlado várias coisas enquanto eu jogava, né? Eu pensei, bom, agora vamos ver até onde eu consigo ir. E aí eu descobri várias técnicas de matar os bichos de forma diferente e muito mais fáceis. Então eu tô me sentindo um pouco enganado, um pouco burro de ter jogado da forma que eu joguei. Mas tá bacana. Eu sei que se eu for jogar um novo jogo Plus lá, eu vou passar ele bem mais fácil, né? Alguns momentos dá pra simplesmente fugir, passar reto. Em outros momentos dá pra matar os bichos, tipo, num hit. Enfim, muita coisa dá pra jogar diferente. Você falou uma coisa aí que pode ser muito bem uma próxima pauta, hein? Fator replay. É verdade. Olha, eu tenho muito pra falar sobre isso. No hein? FIFA tem bastante replay. Meu Deus do céu. Vamos pra pauta. Só isso que tem, na verdade. Próximo assunto? Acabou. Ô, louco, eu acabei já? Não, cara. Vai lá. Ah, tá. Eu acabei, é isso. Foi só pra provar o meu ponto. Ah, beleza. Então tá bom. Em minha vez,
E essa semana eu joguei bastante um jogo chamado Yooka-Laylee, The Impossible Lair. Pra quem gosta bastante da franquia Donkey Kong, vai gostar muito desse jogo, porque o primeiro não era grande coisa, na minha opinião, porque ele é baseado em Banjo-Kazooie. Ukulele. Eu não sou muito fã de Banjo-Kazooie, nunca fui. Eu gostei bastante do segundo jogo do Yooka-Laylee, porque ele é baseado claramente na franquia Donkey Kong, e tanto em mecânicas, quanto segredos, quanto formas de jogar. E tem muitas coisas também que eu vou deixar pra falar no review quando eu lançar no site, porque eu achei que é uma coisa que dá um tchan a mais no jogo. Pra quem é designer vai entender o que significa um tchan, hein? É, bem... Isso é um termo técnico, né? Tem que falar umas 3 línguas pra entender isso aí. É um termo muito usado das empresas pra levantar sua autoestima. Nas artes do Jason sempre faltava um tchan. Sempre faltava um tchan. Mas isso aí que eu tenho jogado essa semana, fora algumas coisas que eu jogo sempre, como Overcooked, que gera muita briga entre as pessoas, entre eu e minha namorada. E isso aí, acho que foi praticamente isso. Teve o jogo que a gente jogou também, Jason. Qual que é o nome? Overcooked? Se bem que... Não, aquele outro. Se bem que vai ter review dele, né? Teve um jogo que a gente jogou também, verdade. Foi o Skyrocket. Isso. Muito bom, por sinal, mas tem algumas coisas aí que ficou devendo. Pois é. Vejam a review depois pra saber o quê. Isso, acho que no momento que a gente lançar esse cast já vai ter sido lançado a review no site, então vai lá e confere em jogandocasualmente.com.br. Já era então? Vamos direto pra pauta? Vamos. Beleza, então. E começando a pauta de hoje, que são jogos ruins, eu quero fazer a primeira pergunta pra vocês. O que faz um jogo ser ruim exatamente? O que a gente pode considerar um jogo que ele peca com qualidade? Tanto em aspecto técnico, quanto história, game design, level design, essas coisas assim. Então, eu acho que o que faz um jogo ser ruim é quando ele te dificulta você conseguir jogar o jogo. Seja por a história te tirar do jogo, seja por a mecânica ser ruim, ser algo que, te impede de ter a experiência. Eu acho que isso é ruim. Não necessariamente, o jogo é ruim porque tem falhas e tal. Eu acho que se a falha tá te impedindo de jogar ele, aí é um jogo bem ruim. Então você acha que se um jogo possui uma falha que você consegue facilmente ignorar e levar em frente... Não que não possa ser então considerado pode ruim, porque eu acho ruim. que é muito pessoal isso aí. Mas eu acho que dá pra deixar de lado isso aí. Com certeza. Tem uma coisa que a gente citava bastante na faculdade, que é a suspensão do descrédito. É aquela sensação de, vamos supor, você tá... Ele se aplica, obviamente, a jogos, eu vou dar o exemplo de filme. Vamos supor que você tá no cinema e você tá assistindo um filme. Sabe aquele momento que você tá tão dentro do filme que você esquece que tá assistindo? A imersão? Isso. E aí, de repente, o cara do teu lado dá uma, tosse. E aí você é tirado do filme. E aí você percebe, você lembra, pode crer, tô no cinema. Ou então você tá assistindo um filme que tá maravilhoso, de repente aparece um efeito especial que é tão ruim que você lembra de novo que você tá num filme, e aí você dá essa pausa. Os jogos, quando o jogo é muito bom, normalmente você joga e você, tecnicamente, não é que você não percebe que tá jogando, mas é uma coisa mais natural. Quando o jogo é ruim, você fica o tempo inteiro lembrando o que tá acontecendo de errado, e isso te tira da imersão. Ele não faz com que você fique, imerso? Não é exatamente, você fica... fala. Você acaba se distraindo com os defeitos do jogo? Isso. Você praticamente perde a imersão, então, resumindo. Exato. Quando você tá percebendo que, por exemplo, se é um jogo que você joga há muito tempo, normalmente você vai fazer apertar os botões sem perceber que você tá apertando, porque é uma coisa que você já tá acostumado. Todo mundo, uma vez na vida, se jogava Guitar Hero, esqueceu que você tinha que apertar o L1, R1, e só apertava já sabendo a cor, sabe? Tinha virado uma memória muscular, né? Exatamente. Se o jogo é ruim e ele te impede de criar essa memória muscular, você o tempo inteiro lembra que você tá jogando e você fica remoendo isso. Então é uma coisa que você não consegue, relaxar e aproveitar o jogo. Mas aí você não vai estar descartando os jogos que exigem atenção, por exemplo? É que é diferente, assim, por exemplo, se você joga um jogo muito difícil, sei lá, vamos dar o exemplo da galera que gosta do Sekiro ou do Dark Souls, por exemplo. É um jogo difícil, ele requer que você preste atenção em muita coisa, que você preste atenção no que o personagem no que a pessoa com quem você tá lutando tá fazendo. E é um jogo que você não pode, deitar no sofá enquanto você tá tomando milkshake de lado e jogar de boas, porque você vai morrer. Até porque não tem como apertar start no jogo, né? Então. Mas ao mesmo tempo é diferente do que a sensação de você tá jogando um jogo que parece que o jogo não quer que você continue. Tinha um jogo de browser que era assim. Não vou lembrar o nome. Tibia. Pode ser. Poxa. Percebi que a Bia é fã de Tibia. Não, eu não ligo não, na real. Eu devo ter jogado, muito pouco, assim. Na época que a galera jogava Tibia, eu jogava CD-ROM que vinham com aquelas revistas, sabe, de... Jogos em Flash 1001. Tipo isso. Eu jogava isso aí
e coisinhas do gênero, então eu não me peguei. Um bom tema pra pauta também. É divertido, eu tenho aqui meus CDs, inclusive vocês já viram um spoiler deles, enfim. Outra coisa que eu acho que é muito ruim, que faz o jogo ser ruim também, é quando tem muita pretensão e o jogo não alcança, mas ele acha que tá alcançando o que ele quis fazer. Nossa, demais, concordo. E, sei lá, por exemplo, se é um jogo que ele tem uma narrativa, ou ele acha que tem uma narrativa, e ele tenta usar essa narrativa de desculpa porque ele quer fazer no gameplay e não consegue, porque claramente não colocaram alguém pensando no roteiro, e aí parece que é um jogo que tá usando o roteiro só pra ter alguma coisinha, e aí de novo te tira da experiência. Na minha opinião, acho que eu consigo resumir um jogo quando ele se propõe a fazer alguma coisa, alguma mecânica em específico, ele faz mais ou menos, ou faz superficialmente, ou faz de uma forma muito porca. E isso pra mim é um jogo ruim. O que a gente vai abordar também no próximo tópico são alguns elementos de jogos ruins que fazem os jogos serem ruins de verdade. Tem uma série de probleminhas, pequenos problemas, que existem em praticamente qualquer jogo quando você fala das pessoas que estão começando, né? A gente tem hoje controles muito complicados, né? Tem gatilhos e uma série de botões, e o que é, por exemplo, um R3, um L3, e isso não é muito bem explicado na maioria dos jogos, então... Nossa, eu quero só a gente interromper rapidinho, que eu lembrei de uma coisa agora. Um jogo que eu descobri a existência do L3 e do R3 foi o Apescape de PlayStation 1. Que foi lá que a primeira vez que eu vi ser usado o L3 e o R3 no jogo, só que ele tinha um desenho do analógico. Nossa. Só que não era claro o suficiente pra eu entender que você precisava apertar o analógico. O maior problema dos jogos é interface, né? Na verdade, é a comunicação com o usuário nesse sentido. É um ótimo exemplo e que eles insistem em fazer errado são os jogos de luta, que no tutorial eles procuram ensinar você com high kick, medium kick, low kick, e não é assim, não funciona. Porque no seu controle você não tem essas teclas, né? Então não faz sentido isso pra pessoa que tá começando. Então existe uma série de barreiras pequenas também, e não torna exatamente o jogo ruim, mas para as pessoas que estão começando, torna, né? Porque você não vai conseguir aprender a jogar. E um jogo antigo que fez isso muito bem, principalmente por ser um jogo de luta, que é um gênero que não acerta isso nunca, foi Tekken 3, né? O Tekken 3 no PlayStation 1, quando você vai no treino lá e você coloca pra fazer alguma combo, alguma coisa assim, ele te mostra os 4 botões da face, que são os botões que são usados, né, no Tekken 3. Ele te mostra os 4 botões da face, X, Y, quadrado, triângulo, mas de forma visual, sem dizer que é X, sem dizer que é triângulo, porque ele não quer que você olhe pro controle, ele quer que você olhe pra tela. Então ele te mostra os 4 botões e ele pinta, né, desenha, deixa colorido os botões que é pra você apertar. Então você aprende de forma muscular, não qual que é o triângulo, qual que é bolinha, né, você não pega dessa forma. E alguns jogos modernos fazem isso, né, na hora de indicar pro jogador que botão que ele tem que aprender a apertar também pra ação, tipo assim, aperta triângulo pra falar com o NPC. Só que ele não te mostra só o triângulo, ele te mostra os 4 botões e deixa colorido o triângulo. Então esse tipo de coisa torna um jogo bom pra quem tá começando, né? Tekken você comentou ele aí, e foi tipo, jogo de luta foi o que eu mais gostei de jogar quando eu era criança, porque era o único que eu entendia como é que funcionava os combos. Então, o tutorial do Tekken 3 no treino lá, ele foi muito bem feito. Isso que o Lucas falou de pintar o botão, eu acho muito importante, até porque é pessoas que têm mais de uma plataforma, né? Sim. Eu tenho o Nintendo Switch e o Xbox. Eu vivo me complicando porque faz tempo que eu não jogo Xbox One. Daí, quando eu voltei a jogar semana passada, depois de muito tempo jogando Switch, eu fiquei completamente confuso entre o Y e o X. Porque no Switch, o X fica em cima e no Xbox fica na esquerda. E toda hora eu ficava apertando o botão errado. E alguns jogos do Nintendo Switch, não sei se é exclusividade dele, mas pelo que o Lucas falou, não. Alguns jogos do Nintendo Switch vêm pintado na tela, ou a posição do botão que ele tá pedindo pra você apertar, o que ele faz, entendeu? Então, é exatamente isso aí. É uma forma mais global de se abordar os botões, o mapeamento dos botões, sem precisar ficar se prendendo a uma plataforma em específico. Facilita até pra quem tem mais de uma plataforma, como eu falei, ou vai na casa de amigos, por exemplo, e vai jogar jogos de luta, que é um grande exemplo de jogo que existe em várias plataformas, os jogos de luta, né? Um gênero. O que você falou, Jason, sobre o L3 e o R3, é um negócio que até hoje eles não fizeram, né? Que é realmente mostrar o que é o L3 e o que é o R3. Porque a pessoa que tá começando, que nunca jogou videogame, vai jogar PS4 agora, ou Xbox, ela não faz a menor ideia que dá pra apertar o direcional, sabe? Então, e nenhum jogo realmente mostra pra você, pelo menos que eu saiba, ele só mostra a bolinha lá, R3. E aí se vira e o que é isso aí? Apertar o analógico é complicado isso aí. Você quis dizer o analógico, né? Você falou direcional. Isso. É que pra pessoa que tá
começando, aquilo ali é um direcional, né? Inclusive é um dos motivos pelos quais meu pai não joga mais videogame, que ele fala que tem muito botão nos controles de hoje em dia, e isso afasta ele. Então, e os tutoriais sendo totalmente não amigáveis a quem nunca jogou, só piora a situação. E inclusive a minha sogra também, ela fala pra gente, a gente direto convida, eu e minha namorada, a gente convida ela pra jogar videogame com a gente, porque ela gosta bastante. Só que ela diz que ela não tem paciência pra jogar videogame mais. Eu garanto que grande parte dessa culpa é por causa da quantidade de botões que existe hoje em dia. Eu acho que o Switch vem na contramão disso, né? Ele vem melhorando um pouco essa situação aí. É mais simples, né? O visual do controle, eu acho também, o fato do controle ser pequeno, eu acho que tudo isso acaba vencendo alguns preconceitos que as pessoas podem ter com relação ao controle. Inclusive alguns jogos, você bem falou do Switch aí, inclusive alguns jogos ele funciona com um Joy-Con destacado de lado, transformando o controle bem parecido com a quantidade de botões que tinha o controle do Nintendinho, o antigo Nintendinho. Então fica mais fácil para as pessoas jogarem também. Se bem que tem alguns jogos que eles tentam enfiar todas as funções de um jogo no Joy-Con destacado de lado, daí fica totalmente estranho a jogabilidade, como o Dragon Ball Xenoverse 2, por exemplo. Imagina jogar o Xenoverse 2 usando o Joy-Con com aquela pequena quantidade de botão. É muito estranho. É muito estranho. Um teste que eu fiz algumas vezes e eu gosto de fazer de tempo em tempo é que a minha avó materna, ela gosta muito de jogar. E aí, às vezes, ela vem em casa e eu coloco algum jogo, principalmente multiplayer, tipo, sei lá, o último acho que foi Unravel, se eu não me engano. E aí eu não explico nada e eu vejo o que ela vai fazer. Eu faço às vezes com a minha mãe, às vezes com a minha avó. E dá pra ver a diferença de, por exemplo, quando eu coloquei, acho que foi o jogo do Rango. É Rango, né? Aquele do sapo, lagarto, sei lá. É Rango. É Rango, né? Eu coloquei Rango pra minha mãe jogar e ela jogou muito mais fácil do que jogos que eu achei que o tutorial eram melhores. E aí no fim eu acabei vendo que, o tutorial do Rango, pra alguém que não joga videogame, é muito mais explicativo do que, sei lá, o de Kingdom Hearts, por exemplo. Então a gente pode considerar um elemento de jogo ruim a falta de clareza, né? Com certeza. O que acaba tornando o jogo meio que inacessível também. Mas eu acho que a gente pode ir pro próximo tópico já, né? Tá, vamos agora abordar alguns elementos que fazem um jogo ser ruim ou contribuem. Às vezes não atrapalha totalmente a jogabilidade, mas contribui para que você tenha uma experiência ruim num jogo. Vamos começar falando de câmera. Sabe dizer o porquê que a câmera atrapalha um jogo de forma a fazer com que ele seja ruim? É o que eu tinha falado, né? Se você perde a imersão do jogo por causa da câmera e tal, é bem ruim. Tipo, se aquilo te impede de jogar, sabe? Eu não lembro nenhum que tenha me impedido de jogar só por causa da câmera. Se você tiver algum exemplo, eu aceito. Mas aí você não consegue consumir o jogo porque a câmera é ruim. Aí eu acho bem zoado. Eu consigo citar um exemplo até recente que eu joguei, acho que no mês passado, de um jogo de adventure, que é como se fosse os jogos da LucasArts antigos. O Monkey Island, o The Dig, esses jogos assim, onde você tem que fazer algumas tarefas no ambiente onde o seu personagem se encontra. Daí, nesse jogo, ele era um jogo de adventure, né, que eu falei, com elementos de furtividade, de stealth. Então você não poderia ser encontrado pelos inimigos que estavam naquele cenário. Só que a câmera era tão ruim que você tinha duas opções de câmera no jogo, as duas câmeras eram tão ruins que você não conseguia ver o inimigo se aproximando. Então o tempo todo era encontrado pelo inimigo porque a câmera atrapalhava eu de saber onde que os inimigos estavam. Entendi. Realmente, isso é uma coisa zoada, porque aí você não tem vontade de continuar o jogo porque é frustrante, né? Uma coisa que o jogo se propõe é que eu cumpra as tarefas sem ser pego, mas a própria câmera do jogo tem duas opções lá, as duas são horríveis e me impede de continuar avançando no jogo. Um problema que eu tive muito com câmera foi quando eu fui jogar The Last of Us. Inclusive eu até peguei aqui pra ver, mais ou menos aos 15 minutos de jogo, um pouquinho antes, tem uma cena que você tá com a menina no colo e tem que tentar fugir do lugar. E eu achei a câmera tão ruim de mexer que eu não consegui jogar. Eu passei o controle pro cara do meu lado e falei, joga porque eu tô gostando, mas eu não consigo mexer. Eu quero ver você jogar. Eu tô ficando irritada. Sofre aí. Não, eu tava ficando muito irritada porque eu senti que a câmera era presa, mas não presa, por exemplo, sei lá. Você pega hoje em dia pra jogar, por exemplo, o Devil May Cry 4, que tem umas horas que a câmera é solta e tem horas que ela tá presa no lugar. E aí dá uma diferença, mas pra mim, por exemplo, não é uma diferença grande o suficiente pra eu ficar incomodada com o jeito que a câmera funciona. Já nessas partes do Last of Us eu não consegui. Eu achei péssimo e eu achei que, não sei, eu comecei a ficar tão irritada que eu tava pensando, tá, se eu continuar assim eu não vou gostar do jogo de birra. E aí eu passei pro lado e assisti, aí eu achei legal. Mas desde então eu nunca mais joguei, isso deve fazer uns 3 anos já, sei lá. Falando sobre a câmera e às vezes a pessoa que tá começando, a maior parte dos jogos, né, de primeira e até de terceira pessoa, não
explica pro jogador que ele pode mover a câmera com o analógico direito. Então, uma reação comum das pessoas que não jogam videogame e vão jogar é não mexer a câmera. Então, eles saem andando a esmo, né? É que tem gente que anda que nem um tanque, fica batendo de cabeça na parede. Cara, tem um vídeo muito bom, um cara fez, ele mostrou jogos do ponto de vista de pessoas não gamers. E aí foi uma das coisas que ele comentou, ele colocou a namorada dele pra jogar algum jogo X, que eu não lembro qual era, mas era em terceira pessoa, e ela passou 40, 50 minutos de jogo sem perceber que ela podia rodar a câmera. Então ela conseguia fazer as coisas, mas ela demorava muito mais tempo, e no fim, às vezes, tipo, coisas muito simples, ela tinha que dar uma volta gigante, aí a câmera virava, tipo, sem querer, porque ela encostou num prédio, Nossa, sabe? Que horrível. E aí ela conseguia fazer o task. E aí quando ela finalmente entendeu que ela podia mexer a câmera, ela começou a fazer tudo muito mais rápido. Isso me lembrou de outra coisa também relacionada à câmera, que eu consigo dizer aqui, é quando a câmera é um elemento que você precisa muito usar ela durante o jogo, e também ao mesmo tempo os botões de face, que é o X, bolinha, o triângulo, quadrado, sabe? Daí como é que você vai fazer pra mexer a câmera e ao mesmo tempo apertar esses botões? Tem alguns jogos que fazem com que você precise usar o segundo analógico pra mexer a câmera e também pra interagir com o cenário, os personagens. Então você precisa praticamente ter 3 mãos pra você conseguir jogar esses jogos. Nossa, é horrível, cara, verdade. É ruim mesmo. Você tem que fazer um negócio, tem que parar de mexer a câmera, aí você faz o negócio, você volta a mexer a câmera rapidão, aí você fica tipo, meu Deus, eu não sei jogar. Sim, inclusive nesse jogo mesmo que eu tava falando agora de furtividade, eu precisava não exatamente mexer a câmera com o segundo analógico, mas eu tinha que selecionar os objetos no cenário, tipo assim, tem um objeto mais alto, tem um objeto que tá na direção dos meus olhos, e tem um objeto que tá embaixo de mim. Daí eu precisava selecionar o objeto mais alto pra poder interagir com ele. E justamente um botão de face que interagia com ele, então eu tive que usar o polegar pra mexer a seleção com o analógico direito e o indicador pra apertar o botão de face. Eu fiquei sentindo jogando um arcade no Switch. Nossa, que tristeza. E o que a gente pode falar sobre inteligência artificial? Alguns jogos às vezes tem uma inteligência artificial que a gente pode chamar de burrice artificial, e às vezes tem alguns jogos que tem uma inteligência artificial boa demais, que atrapalha você, que não tem misericórdia nenhuma. O que a gente pode falar sobre a IA dos jogos? Cara, um negócio que eu sempre lembro quando falam de IA é aquela zoeira do Skyrim, que se você tiver o stealth muito alto, você chega abaixado e mata o NPC e ele nem percebe que você tá lá. Que chega a ser ridículo. E não só isso, o negócio do Skyrim era que a coisa de visão do personagem vinha literalmente dos olhos, né? Então, se você pegasse uma cesta ou alguma coisa assim, botasse na cabeça do personagem, você tampava o olho dele e você conseguia fazer o que você quiser. Eu achei isso incrível. Skyrim é um jogo muito ruim e eu gosto demais. Ai, que tristeza. Antes de ontem eu tava na casa de um amigo meu e ele não costuma jogar Skyrim, mas ele tinha lá na PSN dele, aí eu baixei pra jogar, né? Aí eu peguei um cavalo e comecei a subir no morro, assim, ele só chegou assim, caraca, esse cavalo tem ABS, porque você tá subindo 90 graus no morro e ele para. No Horizon Zero Dawn acontece bastante isso aí, mas dá pra passar o pano um pouco, porque são robôs, né? Aham. Com certeza. Eu acho que a inteligência artificial, no sentido de burrice, eu acho que ela atrapalha você na questão de desanimar você de avançar no jogo, porque você percebe que o jogo é tão mal programado que você parece que tá jogando o jogo o tempo todo no modo easy, no modo mais fácil. Daí não existe desafio nenhum pra você terminar aquilo que você começou e simplesmente você abandona o jogo por isso. Quando o jogo é muito linear, né? Quando a jogabilidade é linear, por exemplo, um jogo de xadrez, como é que é feito? É feito no máximo da dificuldade, porque você programa todas as ações da máquina para responder ações do usuário, porque, como eu falei, são ações lineares, né? Mais fácil. Então não existe uma série de coisas que a outra pessoa pode fazer. Ele tem um moveset muito definido, os movimentos são definidos. E aí, quando você faz o controle de dificuldade, na verdade você daí programa então para que a máquina não faça o que seria o ideal, faça qualquer outra jogada, né? A segunda ideal, a terceira ideal, por aí vai. E assim é controlada a dificuldade quando é um jogo muito simples. Mas no caso de jogos 3D, de primeira pessoa, terceira pessoa e tal, jogos mais complexos, isso acaba se tornando um desafio até mesmo para criar a IA, né? Aí é onde pode acontecer de você ter uma inteligência artificial que na verdade é burra, porque ela foi mal programada mesmo, dada a complexidade. Tem uma dica aí para quem quer jogar xadrez online e ganhar dos amiguinhos e trollar, é você instalar um jogo de xadrez no seu computador, e aí você
você abre o jogo online. Meu Deus! E você imita o que o seu amigo online faz contra a sua máquina. E aí você faz os movimentos que a máquina faz contra você com ele online. Então você vai ter 2 jogos de xadrez na sua tela e aí você vai absolutamente arrasar com o seu amigo. Ele vai ficar completamente sem caminho com a vida. Eu tô triste porque eu quero muito fazer isso um dia. Eu já fiz isso algumas vezes. Olha só. E eu tô triste porque eu não entendi nada. Você faz 2 jogos abertos ao mesmo tempo, entendeu? Você imita o que o cara tá fazendo. Entendeu? Você vai fazer o seu amigo jogar contra o computador. Ah, entendi. Cara, é genial. Eu vou fazer isso. E isso serve com outros jogos, né? Tipo Damas também. Uhum. Eu só fiquei um pouco triste que a gente explicou, eu não vou poder fazer isso contra o Jason, mas tudo bem. Queria fazer contra mim, por quê? Não, imagina. Tá achando que eu nasci ontem? Você que tá ouvindo e quer fazer isso com um amigo, o que mais tem é xadrez online. Põe no Google lá, abre no navegador mesmo, funciona no celular e tem um monte. Então é fácil de você pegar um trouxa aí. Sensacional, parabéns. Então, o total oposto de uma burrice artificial, acho que a gente pode dizer que é uma inteligência artificial que praticamente sabe o seu próximo movimento, né? Como no jogo de xadrez, por exemplo. Vocês lembram de algum jogo que faz algum tipo de coisa assim, que praticamente prevê os seus movimentos e te impede de progredir? Ah, jogos de luta, cara, é o que mais faz. É, realmente. Tem uma série de movimentos que você pode fazer. Você pode pular e dar um chute. Você pode dar um parry pra frente. Então tem uma série de coisas que você pode fazer. E aí a máquina realmente prevê o que você vai fazer, cara. É muito safado. Acho que a gente pode falar também de alguns jogos de beat'em up, né? Os jogos de briga de rua. Alguns jogos de briga de rua, eles colocam um amontoado de inimigos em cima de você, de forma que você não consegue nem levantar quando você apanha. E você acaba morrendo. Aí você tem que apelar e dar o especial. Daí gasta tudo e não consegue avançar. Acho que tá bom. Acho que a gente falou já de inteligência artificial de uma forma bem matadora já. E vamos passar agora então pro mapeamento ruim de botão. Quando um jogo tem uma forma de fazer você segurar o controle que não parece natural de forma nenhuma. Eu quero começar falando dos jogos de Nintendinho, por exemplo. Tem alguns jogos que são portados hoje em dia, por exemplo, do NES. Então você segura o botão de correr no X, no caso do PlayStation, e pula com bolinha. E eu acho isso extremamente ruim porque você tem que ficar com a mão meio levantada. E não é natural isso aí. Muito ruim, nossa. É muito ruim mesmo. O Game Boy é o primeiro que os botões nesse formato. Daí nesse caso já é uma falha grave de não só de design, como engenharia também, né? Falha de design. Não, e uma coisa que eu fico muito triste disso é que dá pra solucionar isso de uma forma muito simples, que é você deixar o jogador poder entrar na configuração e colocar o botão que ele quer pra fazer o que ele tem que fazer. Sim, jogos inteligentes fazem isso. Agora, jogos que querem limitar o jogador, como no caso do Nintendo Switch Online, o Super Nintendo e o Nintendinho Online, eles não te permitem você mapear os botões. Eles te obrigam você a jogar com o design das antigas mesmo. Por isso que eu me afastei um pouco desses jogos de Nintendinho e Super Nintendo, porque eu acho horrível o design deles de botão. Isso é verdade. Eu lembro que é porque eu não jogo console, né? Eu tenho PC e eu jogo no PC. Emulador, geralmente quando você coloca, tipo, o teu controle, por exemplo, eu uso um controle de Xbox. Se eu colocar pra ser no mesmo padrão de um controle de Super Nintendo e tal, na mesma direção das teclas, é muito ruim, é muito difícil de jogar. Fica bem confuso. Uma coisa também que faziam muito antigamente, principalmente na época do PlayStation 1, muitos jogos, hoje em dia eu acho que eles até fazem, mas eu acho que eu já me acostumei um pouco com isso. Não sei se é problema meu ou é problema geral mesmo de jogos, vocês podem me falar isso. Que muitos jogos, na maioria dos casos, eles pulavam com um X no PlayStation 1. E alguns jogos resolviam pular com o triângulo e você não tinha como mudar isso. Nossa, verdade, horrível. Ou quadrado também. Eu lembro que eu sofri muito com isso no GTA 2 do PlayStation 1, que você pulava com quadrado e você tinha que andar com o X segurando o X. Eu demorei pra aprender, mas realmente é uma tendência assim que vem faz um tempo. Já Skyrim você pula com triângulo ou Y, dependendo do controle que você tá usando. Deixa eu ver outros jogos que tem isso. Eu acho que no qual que é o nome do jogo? Red Dead Redemption. Red Dead Redemption também, você pula com o B. Caramba, com bolinha, no caso do PlayStation? Nossa, que estranho. Eu nunca vi um jogo pular com B, eu acho. Eu acho que Dark Souls, se eu não me engano, você pula com B, bolinha. Sim, o Dark Souls é outro caso de botão. Não, mas eu acho que no caso do Dark Souls você pode mapear os botões. Mas nesse caso, no Dark Souls, eu acho que é ruim porque 2 botões, eles são... Um botão é dinâmico, no caso do B, ou do bolinha. Ele é dinâmico e você pode tanto correr quanto você pode pular com esse botão também. Então ele tem 2 funções. Isso, é isso E mesmo. às vezes no
no meio de uma batalha você se atrapalha, porque ele também, além de fazer essas duas ações, ele esquiva. E é completamente estranho e você se atrapalha e acaba morrendo. Então, Dark Souls, eu acho que é um jogo que não é difícil porque ele é difícil porque eles quiseram assim. Eu acho que ele é difícil porque ele foi mal feito. Tipo, eles melhoraram bastante no 2 e no 3. Você vê que Bloodborne, ele é bem mais tranquilo de se jogar porque ele tá fluido. Mas o primeiro, tipo, tem muita coisa ali que é ruim porque é ruim, não é porque é difícil. É um jogo duro, né? Isso. Ele é pesado, ele tem muita coisa ali que, tipo... Eu não sei explicar direito, mas é tipo, tem animação desnecessária. Eu acho que o Dark Souls, ele peca principalmente quando vem muito inimigo perto de você e você precisa mirar em um deles. Daí você precisa mirar com o analógico direito e... eu acho que pra mudar a seleção pra outro inimigo é ruim também. Sem falar que o Dark Souls, ele... realmente, como você falou, ele tem muitos problemas de jogabilidade mesmo, principalmente na questão da movimentação dele, que é horrível. Daí soma isso aí a câmera, fica pior ainda. Isso de ter um botão que tem mais de uma função, acontece muito de você, por exemplo, conversar com um personagem e ficar pulando na frente dele. Ou algo do gênero. Nossa, é verdade. Tem um jogo que eu tava jogando essa semana passada, que é o River City Girls. Agora eu falei certo, não é River, é River City Girls. E ele tem a função de você... bater no personagem, né? Porque é um jogo de briga de rua. E esse mesmo botão de você bater nos personagens na rua, você consegue entrar em casas, em outros lugares. Então, direto tava batendo nos caras na borda da fase, assim, no cenário. E acabava trocando de cenário. Nossa, eu fazia isso muito no Skyrim. Porque no Skyrim eu usava o botão, o clique esquerdo no mouse pra escolher o diálogo. E é o mesmo botão do seu soco. Então, às vezes eu tava lá conversando com um lord, falando, tipo, pode deixar, vou fazer a missão pra você. Aí você dá um soco na cara dele. Daí a cidade toda vai atrás de você. Exatamente. Aí eu criei um trauma e aprendi a usar o E no lugar porque o E não dava soco. Que incrível. Eu espero que vocês não façam isso nos jogos que vocês produzem lá na empresa que vocês trabalham. Não, pode deixar. Não. A gente pensa. Nossa. Caramba, que gratuito. Permitir o mapeamento de botões é uma coisa tão simples, né? Simplesmente você dá liberdade ao jogador dele escolher a melhor design pra ele. E nem precisa ser, tipo, permitir o mapeamento customizável de botão. Você pode ser, tipo... Caraca, eu vou dar um exemplo aqui de um jogo que eu não jogo, que é FIFA. Se eu não me engano, ele tem um modo de você escolher, tipo, padrões de controle. E isso eu já acho bem mais legal que, tipo, você não dá liberdade nenhuma ou dá liberdade completa, que também a pessoa pode se confundir toda, você podendo clicar o botão que você quiser, né? Aí geralmente tem, tipo, sei lá, modelo 1, modelo 2. Tanto FIFA quanto o PES, eles têm a versão própria deles e também tem a versão chamada alternativa. Legal. Que é justamente um oposto do outro. Mas você também pode customizar, você pode personalizar os botões da forma que você acha melhor também. Não é trancado assim, não. Então a gente pode passar agora pra falta de seleção de dificuldade, que é uma coisa que assombra muitos jogos modernos, como Sekiro, Dark Souls, como a gente falou agora mesmo. Alguns jogos parecem que realmente os desenvolvedores não estão a fim de criar novas dificuldades, e porque eles gostam da fama, né, como a From Software, por exemplo, criadora do próprio Dark Souls, e as pessoas aplaudem isso. Eu não sei se eu concordo com isso, eu acho que depende do contexto, mas eu acho que sempre a gente deve dar acessibilidade, o acesso para todos os tipos de público, não todos 100%, né, porque é impossível, mas pelo menos dar uns 2 níveis de dificuldade, sempre o normal, que é a forma como o desenvolvedor planeja com que o jogo seja jogado, e o fácil, para quem deseja menos desafio e aproveitar a história. Uma coisa que eu gosto muito é que eu acabo não usando, mas eu sempre fico feliz quando eu vejo, é quando tem o modo história. Por exemplo, o Horizon tem. E é muito legal, porque se a pessoa quer jogar justamente pra poder ver a história, porque o jogo é bonito, etc, e não tá acostumada, é um jeito fácil dela jogar, ela não precisa, tipo, ver na internet um vídeo, ela consegue jogar de fato. Ela tá ali dentro, mas ela não precisa ficar se preocupando tanto com a vida ou com essas coisas. Pera, o modo história que você diz é o nome da dificuldade que eles escolheram pro fácil, né? Isso. É porque, assim, eu posso até olhar depois, mas eu não lembro no Horizon em si, mas eu não vou lembrar qual jogo que é, mas eu tenho um jogo aqui que ele tem o fácil e tem o modo história. E aí a diferença é que no fácil os monstros, sei lá, dão menos dano, e no modo história eles praticamente não dão dano. Então você consegue basicamente jogar sem se preocupar com isso, sabe? Entendi, é praticamente um modo sem consequências. É, tipo isso. Café com leite. É pra você, tipo, aproveitar a história, sabe? Entendi, é interessante também, é uma boa. Mas eu acho que não é uma coisa difícil de fazer, né? Você simplesmente desliga o dano no jogador. Então. E
assim, eu até entendo quando o jogo não tem dificuldade, mas eu acho que isso tem que ser feito com propósito. Não é, inclusive, que nem você comentou do pessoal que faz os jogos que são muito difíceis simplesmente porque eles querem a fama de ser difícil, eu acho que não é tão bacana assim. Agora, quando o jogo precisa, por conta da mecânica, por conta do gameplay, ter um estilo específico de dificuldade, eu acho mais ok. Eu tenho um exemplo de um jogo que eu nunca vi nada assim depois dele. Eu joguei por muito tempo, que é o StarCraft 2. No modo contra IA, ele não deixa você escolher a dificuldade, mas você joga 3 vezes. Oi? Modo contra IA, que isso? Contra IA, contra a inteligência artificial. Ah, nossa, eu ouvi isso como se fosse uma palavra só, contra IA. Ah, tá, contra IA. Contra IA. Desculpa. Então, o modo contra a IA, você não escolhe a dificuldade, mas você joga 3 partidas e ele seta a sua dificuldade baseado no quanto você jogou. E conforme você vai continuando jogando, ele vai deixando mais difícil pra você ou diminuindo a dificuldade conforme você tá penando pra bater na inteligência artificial. Eu acho bem legal porque ele meio que customiza a inteligência artificial pro teu modo de jogo. É verdade, isso aí que você falou, existem jogos que eles chamam de dificuldade adaptativa, né? Uhum. Eu sinceramente não sei como é que funciona esse tipo de programação. Eu consigo imaginar na parte de design como eles fizeram isso, mas se vocês quiserem depois eu pesquiso mais a fundo e trago pra gente saber. Ou a gente pode deixar isso pra um podcast específico, hein? Então pode ser. Eu pesquiso direito, faço uns testes talvez. Caraca, ela vai fazer um jogo. Eu vou mandar sem contexto nenhum pro Calisto. Ou preciso de você. Vai fazer um jogo, aproveita e grava em vídeo e a gente põe no canal. Fiz um jogo com dificuldade adaptativa em 4 horas. Veja no que deu. Inclusive eu tenho no meu e-mail como fazer Flappy Bird. A gente fez em meia hora, 20 minutos lá na faculdade, numa aula aleatória, enfim. E o próximo elemento, tenho certeza que muita gente vai discordar de mim, que é uma coisa que eu não gosto, que eu enfrentei isso num jogo recentemente aí, que me deu nos nervos de ficar vendo isso acontecendo lá, que foi a falta de contexto em elementos do jogo. Como, por exemplo, simplesmente uma plataforma flutuando na sua frente, porque sim, a plataforma tá ali flutuando pra te levar mais alto, não tem nada segurando ela magicamente tá planando ali na sua frente e não existe explicação. Isso acontece normalmente em jogos de plataforma, principalmente das antigas, os jogos mais antigos assim. E também um jogo nem tão antigo que eu joguei esses dias é o Monster Boy and the Cursed Kingdom, que ele tem muitos elementos assim, pedras que estão simplesmente paradas na floresta, que se você alinhar elas vão abrir uma outra pedra que tá simplesmente parada ali na sua frente e essa pedra vai levantar. Ou alguns cristais que você cospe ácido neles e abre uma passagem secreta e esse ácido não tem explicação nenhuma. Nossa, coisas que me parecem que são soluções preguiçosas, mas o que vocês acham sobre isso? Cara, eu tenho uma história de desenvolvimento com isso. Uma das vezes que a gente foi na BGS, a gente levou um jogo de computador chamado Oscar, que é um jogo de plataforma com temática rock and roll, em que a música tem parte do gameplay. A primeira versão das fases não tinha essas coisas, assim, até tinha algumas, mas era bem raro ter, tipo, plataforma que voa, então inimigos que não faziam sentido. A gente tentou ficar bem pé no chão, assim, até onde dá num jogo de plataforma que você bate com uma guitarra, né? Uhum. Mas aí, a gente fez levou lá uma pesquisa, umas 300 e poucas pessoas responderam, e aí a gente percebeu que talvez estivesse faltando alguns elementos clássicos de plataforma, como, por exemplo, sei lá, uma plataforma que cai depois de um tempo, ou então alguma coisa que aparece do nada, enfim. E aí a gente fez toda uma pesquisa com jogos clássicos de plataforma, o que faziam, entre aspas, eles serem jogos de plataforma, e fomos colocando vários desses elementos lá. Então, plataformas que faziam caminhos específicos, ou então plataformas que, sei lá, 4 plataformas que giravam no mesmo eixo, plataformas que caíam, bichos que estavam parados em algum lugar e lançavam algum poder sem motivo nenhum. E muita gente achou melhor o level design por conta desses elementos que tecnicamente não fazem sentido nenhum, se você parar pra pensar. Ué. Pelas coisas que eu vi ao longo do tempo, eu acho que é porque, na verdade, a gente já se acostumou que o jogo de plataforma tem essas coisas. Então, não é o fato do jogo ter essas coisas sem ter o contexto na história, mas é o fato de que plataforma já não tem contexto quando ela tem esse aí, e isso já é esperado. Então, assim, eu acho que na real no caso do Jason, Jason, achar isso estranho, eu acho que na real é um ponto fora da curva. Porque a grande maioria das pessoas só aceita e é isso, sabe? Tipo, existe essas coisas, não é pra fazer sentido mesmo e ajuda no gameplay por algum motivo. Olha, no meu caso, o sentimento sincero que eu fiquei é de xingar o desenvolvedor pelas
soluções que ele colocou no jogo. Por exemplo, uma outra solução que eu percebi no jogo que me incomodou bastante é 3 caixotes que estavam numa floresta que você tinha que empilhar eles um em cima do outro pra você subir num lugar mais alto. E quando você... E tinha um botão avulso ali parado no chão. Quando você pisava nesse botão, os caixotes voltavam no lugar onde eles estavam magicamente. E era uma forma de você voltar... Se você errou o alinhamento que você tinha feito com eles, você pisava no botão e eles voltavam novamente pra você alinhar novamente. Pra você alinhar de novo pra você subir neles. Só que, tipo assim, qual o sentido de estar um botão no meio da floresta pra você apertar eles e os 3 caixotes aparecerem magicamente no lugar novamente? Não faz sentido nenhum. Mas, por exemplo, você se incomodava com as plataformas flutuantes de Mario, por exemplo? Sim, hoje eu me incomodo, mas... Tá, então o problema é você. Não, hoje você se incomoda. Então, quando você era criança, não. Não, quando eu era criança não, porque eu não tava nem aí. Mas hoje, vendo as coisas de uma forma mais técnica, outra coisa, um exemplo que eu consigo falar aqui que ele faz bem. O Yooka-Laylee que eu tava jogando agora há pouco. Ele é bastante inspirado em Donkey Kong. Então tem algumas fases que tem realmente uma plataforma supostamente flutuante. Só que na verdade é uma superfície que tá dentro de uma fábrica, por exemplo, e tá girando, entendeu? As superfícies vão aparecendo e surgindo e sumindo. Porque elas vêm aparecendo na frente assim, vem uma coisa segurando elas e elas voltam pra trás. E eu entendo na minha cabeça que aquilo lá faz parte de uma linha de produção de uma fábrica. Só que não tem nada ali em cima porque daí já não importa o motivo, entendeu? Tá. Daí eu posso subir nessas superfícies porque elas estão ali, porque elas naturalmente teriam que estar ali porque é uma fábrica, entendeu? Então pra mim isso faz sentido. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma fase de um jogo que acontece dentro de um templo. E a gente tem 2 versões desse templo. Um deles tem magia e as coisas flutuam e tem coisas que tecnicamente não fazem sentido, plataformas que são invisíveis ou que, sei lá, mudam de lugar. E no outro, existem coisas que se movem, mas você consegue entender a parte mecânica. Tipo, faz sentido no nosso universo tecnicamente. Aí tudo bem. Exatamente. Quando faz sentido mecanicamente, de acordo com o contexto, sei lá, tá flutuando as plataformas, me fala então que existe um feitiço naquele lugar, que as coisas pararam de perder a gravidade, entendeu? O Jason quer física real, é isso que ele quer. Ele quer explicação. Quer gravidade no jogo de plataforma. Não, mas eu entendi. Você quer o sentido dentro daquele universo. Isso, eu quero contexto nas coisas. Não quero uma solução preguiçosa que você... Porque os jogos de plataforma fazem isso, você simplesmente tá lá porque sim. Então, por exemplo, se tem um jogo de plataforma do Harry Potter, e aí algum personagem passa e manda um Wingardium Leviosa, e todas as plataformas começam a flutuar, tá de boas, porque tá dentro do mundo. Sim, exatamente. Entendi. Tem um lugar ali que me serve pra me levar no lugar mais alto. E o personagem usou o Wingardium Leviosa pra me levar lá em cima. Pra mim, tá beleza, tá maravilhoso. Eu não acho que seja uma coisa tão necessária assim, porque eu já tô conformada que plataforma é um bagulho bizarro, mas eu com certeza gostaria mais dos jogos se ele tivesse explicação nesse sentido, porque eu também gosto de explicação. Eu só tenho uma suspensão de descrédito um pouquinho maior que a sua. Mas, pô, ia ser bacana aí. Eu gostei disso. Gostei desse termo. Como é que é? Suspensão de descrédito? Isso. E o que significa isso? Aí gostou da palavra. Suspensão. Ele só gostou das 2 palavras, né? Soa bonito. Vou usar. A suspensão do descrédito é quando você consegue fazer a pessoa... Comprar ideia. Tipo isso. Assim, e pensa na diferença de quando vocês viram o primeiro trailer do Sonic e o segundo. Ou então quando vocês viram, por exemplo, o trailer de Cats, que teve aquele rolê porque as pessoas conseguiam ver que claramente era um CG meio estranho. A suspensão do descrédito, ele faz com que você vê aquilo que poderia ser estranho, mas não fica naquele vale da estranheza, sabe? Você não é tirado da experiência por conta disso. Você aceita um negócio que tá estranho. Exato. Porque assim, o jeito que ele foi feito, ele não fica estranho tão na cara. É que nem quando, sei lá, pega algum filme antigo, assim, que na época que o CG não era tão bom, mas a gente tava acostumado com o CG. Na época, você podia assistir e achar muito louco. Aí se você for ver hoje em dia, como o CG é mais, tipo, precário, talvez não aconteça com você isso e o seu descrédito exista, e aí você vai ver que aquilo, putz, tá ruim, sabe? Eu consigo dar um exemplo aqui de plataforma que cai quando você sobe nela, que seria muito bom. Vai lá. Por exemplo, você tá numa floresta e você tem várias plantas assim, pra você escalar elas e subir num lugar mais alto. Se você com o seu personagem pulasse nessas plantas e você percebesse que elas perderiam a força depois porque elas não aguentam muito tempo você, e elas simplesmente caíssem, daí você saía delas e elas levantariam novamente. Então isso pra mim faria bastante sentido como uma espécie de plataforma que cai porque você tá em cima dela. Eu posso estar errada, mas eu acho que tem coisas parecidas no Donkey Kong e Tropical Freeze. Provavelmente porque Donkey Kong é uma obra de arte. Eu estudei
bastante o level design de Donkey Kong. Eu fiquei meio louca na época, que a gente, nossa, eu não aguentava mais ver o Donkey Kong na minha frente, mas foi uma experiência muito legal. É bem bacana porque eles têm muito isso de fazer sentido o que tá acontecendo com o cenário atrás e à frente. É bem legal. Sim, é como se fosse tudo parte de uma construção que foi feita por alguém. Sim, sim. Não, e assim, dá pra você completamente entrar no jogo e não ter essa sensação de isso não faz sentido, por mais que sejam macacos. Enfim. Realmente. Mas... né? Por mais que não faça sentido, não é uma coisa igual plataformas que flutuam, etc. Então eu não sou louco. Não é não. Você só é um pouquinho mais ligado nisso aí do que o resto das pessoas, eu acho. Eu acho que eu sou mais exigente. Isso, mas eu acho bacana, assim. Inclusive, acho legal a ideia de jogos que façam sentido. Isso aí é a síndrome do review. Também. Realmente. Mas isso, no caso, me impediria, por exemplo, de criar jogos como DuckTales Remaster, que usa paredes invisíveis, como um feixe de luz pra bloquear sua passagem. Realmente. Aí, ó, mas por exemplo, se você tiver um jogo que tem uma parede invisível, que é um feixe de luz, mas o seu personagem é um vampiro, faria sentido. Também, ó, tá aí. Olha Ou só. então Assassin's Creed, que quando você acessa uma área que não tá disponível, é porque você não tem aquele pedaço de memória ainda. Eu lembro que no Assassin's Creed 1 você não podia nem nadar, né? Porque tinha um erro na... Realmente. Aí, ó. Isso é inteligente. Acho bacana. A gente pode ir agora, então, pro level design pobre, ou vazio. A famosa parede invisível. O que vocês conseguem falar, então, sobre design pobre? Level design pobre. Sobre design pobre, aí você entra na minha área, né? Sou design gráfico. Eu acho que eu consigo citar alguns jogos que você tem que chegar de um ponto ao outro, mas no meio do caminho não tem nada que te impeça. E é um grande vazio. Sei lá, mais uma vez trazendo a floresta pra cá. Algumas árvores aqui e ali, sem seres vivendo nessas árvores, sem bichos vivendo naquela floresta ali, e você vai de um ponto ao outro apenas passando por árvores e arbustos. Muito top é quando tem duas árvores, assim, uma do lado da outra, e claramente você conseguiria passar no meio delas e o jogo não deixa. Nossa, isso é uma droga. Ou então nos jogos de Pokémon, o Y e o X, que você consegue andar na diagonal e você não consegue passar entre barreiras que claramente seu personagem passa por ali. Sim. Aqueles desenhos ou filmes mais antigos, assim, que o personagem tá preso numa gaiola que ele claramente passa entre as barras, mas ele tá segurando dos dois lados, gritando que ele quer sair. É só o cara ficar... Ele é só ele ficar de lado, né, que ele passa. É o Chaves se afogando na piscina rasa. Também. Nossa, uma coisa de level design pobre que eu fico muito triste é quando, claramente, a pessoa que fez o level design, ela aprendeu, tipo, 3 tipos, por exemplo, de puzzle. E aí ele passa 190, 80 levels usando os 3 tipos de puzzle. E aí eles são resolvidos da mesma forma, só muda a ordem. Ou então um tá em cima, outro tá embaixo. E aí, de repente, só tem um. Aí depois tem os 3. E aí fica nessa pra sempre e não tem elementos novos que ajudem o level design a fazer você querer continuar jogando. Tem um desenvolvedor indie que eu recebi um jogo dele para review no celular. Ele é desenvolvedor de jogos mobile, exclusivamente para celular mesmo, os jogos dele. E eu admiro bastante o esforço dele em criar mundos bonitos pra caramba, maravilhosos visualmente. Só que ele cria jogos de mundo muito aberto e ele se prende muito nesse elemento de mundos gigantes e bonitos. Porque as missões dos jogos dele são muito vazias, então você tem que praticamente de um ponto ao outro resolver alguma coisa, e você percebe que é muita repetição de cenário, muita coisa que não tá acontecendo naqueles lugares lá, simplesmente estão os cenários ali recebendo o vento da natureza, esse tipo de coisa assim, e nada acontece. Você se sente caminhando num grande vazio e cumprindo tarefas básicas simplesmente porque ele quer te mostrar aquele mundo que ele criou. E tem uma diferença de, por exemplo, você pegar um jogo como Flower, que você, se eu não me engano, é uma pétala de flor ou algo do gênero. Eu tenho ele, mas eu joguei faz muito tempo. Que é um jogo contemplativo. Ou então você pegar, por exemplo, o início de Journey também, que não tem uma quantidade absurda de gameplay, mas ele é feito pra você ter essa sensação de contemplação. Ou então jogos como que eu citei no podcast passado, por exemplo, Death Stranding, que tem momentos de muita calmaria, mas que fazem sentido no que tá acontecendo na história. É muito diferente ter isso ou ter jogos que tem falta de conteúdo por aparente motivo nenhum e tem esses momentos de nada que você fica tipo, tá, e agora? Deixa eu só passar pra próxima fase porque não tem o que fazer. Eu acho que isso foi muito comum na época que a gente tava começando a experimentar 3D, né? Quando a gente tava no 64, no Sim. Play 1, era muito comum ter um level design muito zoado, porque às vezes os caras só queriam usar todas as ferramentas que eles tinham, mas isso nem sempre gera um resultado muito positivo, né? Alguns jogos que a gente vai mencionar mais pra frente aí são ótimos exemplos disso. E uma outra coisa também que é muito grave, que faz o jogo ser ruim, é quando a
gente tem uma expectativa muito alta sobre ele e acaba despencando quando eles lançam o jogo, né? Tem perdas gráficas, tem coisas do tipo assim, mecânicas que eles apresentaram no comercial, na propaganda, e acaba não suprindo aquilo que a gente queria receber do jogo, que é a famosa propaganda enganosa. O que vocês conseguem me falar sobre propaganda enganosa nos jogos? Eu lembro muito de, na época que foi sair No Man's Sky, eu tenho um amigo que ele comprou e ele tava, tipo, muito feliz porque todos os trailers eram maravilhosos. E aí, quando ele foi jogar, ele ficou muito triste, muito irritado, porque o jogo era a mesma coisa. Ele foi até o final pra ele não foi satisfatório, e ele só se forçou a jogar porque ele queria provar pra si mesmo que o jogo ia ser bom em algum momento. Tem que valer a pena o dinheiro. Pois é, ele não conseguiu. Dizem que depois teve atualização e ele ficou melhor, mas essa primeira versão foi muito criticada porque, tipo, o jogo era altos nada. É que eles prometeram muita coisa e não tinha nada. Eu lembro que tinha um lance do que perguntavam pro criador lá, tipo, vai ter multiplayer? Fala assim, é que o mundo vai ser tão grande que talvez tenha, talvez não tenha, você vai ter que jogar pra descobrir, e acabou que não tinha. Fugindo pela tangente. O cara ficava igual o Chapolin. É que... É bem isso. Assim, não, é que tipo assim, pode ser que tenha multiplayer. Se você encontrar outras pessoas, beleza. Se não encontrar, acontece. E uma coisa que eu lembro que deixou ele muito bravo foi que a ideia que eles tinham passado era que o jogo era um jogo infinito, que você ia jogar muito tempo e ia continuar sensacional, porque cada mundo era diferente. E aí ele falou que no segundo mundo ele já percebeu que, cara, é a mesma coisa que eu fiz no anterior. É a repetição do outro mundo. Tipo, mudou a skin do mundo e é isso. Foi bom vocês terem falado de No Man's Sky, porque tem um jogo, que eu não vou lembrar o nome agora, lá na Play Store, na loja de aplicativos do Android, inclusive deve ter também na App Store do iOS. É um jogo que ele é inspirado grandemente em No Man's Sky, e o autor fala isso na descrição do jogo. E eu comprei pensando que era igual No Man's Sky ou alguma coisa próxima a isso. E ele prometeu que seria atualizado constantemente. Resultado, comprei o jogo, achei uma porcaria, porque o jogo simplesmente é de você pegar recursos e criar coisas novas e colocar ali naquele mundo e matar inimigos pra você conseguir mais recursos. Era só isso. E só tinha um mundo, não tinha mais nada pra fazer. Era simplesmente um modo free play, um modo livre pra você ficar brincando. E o cara me falou que era igual No Man's Sky e que tem que falar que as atualizações não foram feitas como ele prometeu e o jogo tá abandonado hoje em dia. Então você viu que um jogo era igual No Man's Sky e você comprou assim mesmo e você se decepcionou com ele. Aí você garoteou. Sim, porque eu conhecia No Man's Sky só através das promessas, nunca tinha jogado. Ah, ok. Tá perdoado. Aí sim. E, inclusive, esse cara também falou que teria multiplayer no jogo dele e tava em testes e até hoje tá em teste. Isso já faz mais de um ano. Realmente. Ele tá testando outros jogos e esqueceu de fazer esse. Não, ele é tão cara de pau esse desenvolvedor que ele lançou um outro jogo igualzinho, só que com outro nome. Ai, que sacanagem. Mas isso acontece muito. E obviamente as pessoas estão colocando uma estrela na classificação do jogo dele. Outro que teve isso também, que o Bug pode falar mais, que a ideia foi dele, foi o Watch Dogs, né? Watch Dogs. Watch Dogs, ele tinha o trailer, tinha algumas gameplays e parecia tipo uma exploração de mundo absurda, onde você podia controlar as coisas com seu celular e não sei o que você ia parar, tipo, e realmente tem jogo, só que é tão qualquer coisa, o negócio foi bem mal feito, tipo, o Watch Dogs 2 é um jogo bem legal, mas o primeiro, a física dele, eu não sei se vocês lembram, se você viesse com um carro a 300 km por hora e batesse num poste, o poste continuava parado e o carro girava e voava. Aqueles jogos de corrida que você encosta do lado e o carro vira a 90 graus, sabe? Exatamente, esse que é o problema. É que nas promessas que eles fizeram foi tipo assim, que ia ser um negócio incrível mesmo. O Watch Dogs eu não conhecia ele no lançamento, não acompanhei a divulgação dele, mas quando eu joguei, realmente eu achei como se fosse um GTA mais tecnológico. É divertido, mas não é grande coisa. Você poderia controlar toda a cidade. Eles até lançaram um aplicativo para celular, se eu não me engano, que você podia controlar os helicópteros da cidade. Tipo, sei lá, tinha um amigo que estivesse jogando na tua casa e você podia mandar os helicópteros pra cima dele. Nossa, caramba, e isso acontece mesmo? Era só uma propaganda enganosa. Não, era só horrível. Eu cheguei a baixar o aplicativo, eu joguei, mas só não rolava. Eu acho que a gente pode citar também como propaganda enganosa os jogos da Telltale, que prometem ter influência nas suas escolhas no final do jogo, e na verdade é pra te iludir as escolhas que você tá fazendo, porque o final é linear. Então, aí eu já discordo um pouquinho. Telltale eu gosto bastante, e eu acho que o que eles vendem é mais a história em si do que, tipo,
tipo, a possibilidade de você fazer o seu jogo. Então por que eles dizem, ou diziam, né, porque a Telltale faliu, que você poderia... Ela faliu, mas voltou. Você teria a possibilidade de escolher e influenciar no seu final. Então, você influencia, tipo, você pode salvar uma pessoa ou outra, tipo, o final mesmo tem alguns, não é muita coisa. Eu sei que, tipo, por exemplo, não é um Mass Effect, mas é legal, eu gosto dos jogos da Telltale. Da antiga Telltale falecida. Não, a Telltale voltou, para. Cadê meu Game of Thrones? E um outro elemento aqui que são momentos ruins em jogos bons. É quando você tá jogando um jogo, como a Bia falou no começo aí, você tá totalmente imerso na experiência que você tá tendo e simplesmente acontece uma coisa totalmente detestável que faz você parar de ter prazer naquele jogo que você tava tendo. Isso aí é toda hora que precisava pegar uma escada ou um pedaço de madeira em The Last of Us. Mas por quê? Não, porque o The Last of Us, durante toda a aventura, você tem uns obstáculos totalmente artificiais e ridículos, que você tem que pegar uns pedaços de madeira, umas escadas pra pôr e subir nos lugares, entendeu? E é uns negócios, assim, muito bobo mesmo. Na impressão que foi ideias de crianças de 8 anos. Eu tenho um polêmico. Nier Automata. Os bullet hells eu não gostava. Quando virava navinha, eu ficava, nossa, meu Deus, acaba isso logo, eu quero jogar 2B. Cara, isso aí é... Ó, por exemplo, eu não gosto de bullet hell e eu me diverti em Nier mesmo nessas horas. Então acho que é relativo. Inclusive, quando a gente tava falando de tutorial, eu queria deixar o meu comentário pra Nier. Nier Automata, na minha opinião, tem um dos melhores inícios de jogos ever. E nem é o início do jogo jogando mesmo, é a parte de configuração. Eles fizeram de um jeito muito inteligente, que é engraçado e divertido de participar, e você tá configurando o console, o jogo e tal, você nem percebe que você tá fazendo direito, porque é muito divertido. Eu tenho um jogo aqui que eu vou trazer sobre momentos ruins. Eu tenho certeza que 90% da internet discorda de mim, e eu conheço algumas pouquíssimas pessoas que sentem o que eu sinto jogando esse jogo, que é o Sonic All-Star Racing Transformed. É o primeiro jogo da série All-Star Racing do Sonic. Você tinha um foco de jogar 100% do tempo com o seu kart. Então era divertido, era uma cópia, um clone safado de Mario Kart, mas funcionava muito bem. Só que daí chegou no Transformed, ele te obriga a você jogar todas as mecânicas que o jogo possui. Então você tá jogando um de kart, tem um momento que você é obrigado a se transformar num avião e começa o controle de avião a entrar em ação no jogo, você começa a pilotar um avião e depois do nada você começa a pilotar num cenário aquático. Então na maioria das fases você é obrigado a usar esses 3 elementos, essas 3 formas de controle, e a mecânica toda muda completamente, obviamente, né, porque muda a física e tudo mais. E eu lembro que eu odiava todos os momentos que isso acontecia, porque eu gostava muito dos momentos de kart, só que eu queria muito que o jogo permitisse que você pudesse escolher, tipo assim, tem uma pista que você tem 3 lugares pra você entrar, e um desses lugares você muda a mecânica do jogo. Não, todas as pistas você era obrigado a jogar com as 3 mecânicas, então isso tornava o jogo muito chato e desprazeroso pra mim. Eu tive essa sensação horrível de o jogo é muito bom, mas esse momento eu quero jogar o meu console no chão. Em Kingdom Hearts 1, quando eu joguei de novo ano passado... Nossa, é verdade, eu já posso dizer ano passado, né? Olha só que incrível. 2019? É. Porque, obviamente, são problemas porque a mecânica na época não era tão boa, etc. Mas eles tentavam fazer coisas que claramente não estavam dando certo e eles continuavam insistindo. Como, por exemplo, tem fase da água, e aí tem um boss que você tem que enfrentar na água, e a mecânica que eles tinham, um tipo de gameplay, não dava pra fazer aquilo. Porque tem tanto erro e é tão travado que você simplesmente não consegue lutar. Você fica tentando fazer isso, tem que tentar várias vezes, e tentar... O jeito que eles faziam pra deixar difícil também não faz sentido, porque eram uns ataques que te pegavam em lugares que não fazia sentido pegar, e ele começa a ficar frustrante. E é um jogo bom, inclusive eu gosto pouco de Kingdom Hearts, todos nós sabemos disso, mas esse momento específico do boss do mundo da Pequena Sereia, cara, eu só queria que acabasse. Eu tava tipo, Sora, por favor, eu vim aqui por você, mas para de ser tão anta, cara. E é problema de gameplay mesmo, porque tinha esse problema de o que eles estavam tentando fazer, eles não conseguiam na época, e eles quiseram fazer de qualquer forma. E aí ficou muito ruim. Lembrei também de outro jogo recente que muita gente criticou esse momento dele na internet, que foi o próprio Red Dead Redemption 2, que as pessoas estavam criticando bastante o momento de abrir os baús, que você era obrigado a assistir a mesma animação sempre e era impossível você pular a animação.
Nossa, isso de pular a animação, Kingdom Hearts 3 colocou a melhor ideia que eles tiveram na vida, porque tem umas animações gigantescas, você tira isso, você luta tão mais rápido. Tinha que ter isso em todos os jogos. E aí que entra o Fast Forward também, né? Exatamente. Sempre ajudando as pessoas aí. Eu quero falar de Batman Arkham Knight, porque os outros jogos da série são muito, muito bons. Batman Arkham City é um dos melhores jogos de super-heróis até hoje, pra mim. Até sei que você vai falar, mas fala aí. E você já sabe o que eu vou falar. Sei. Eu senti a mesma coisa que você. Batmóvel. Isso, exatamente. Nossa, o Batmóvel é terrível, porque, tipo assim, a primeira vez que você pega Nossa. ele, é incrível. Você dá tiro, você passa por cima de tudo, você destrói a cidade, porque é isso que o Batman faz, né, gente? Claramente. E é incrível, incrível. Aí, ele te obriga a usar o Batmóvel. Tipo, você não quer usar ele. Tipo, mas não, a partir daqui você só passa a história se você consertar essa ponte e passar com o seu Batmóvel daqui até lá. E puxar uma bateria com um cabo que tá no Batmóvel. Tipo, eu não quero nada disso, eu só quero dar soco em meliante. É, só quero dar soco em ritmos de dança. É, porque realmente esse exemplo aí que você deu é muito bom, porque você joga todos os jogos do Batman esperando uma coisa. Daí quando você chega no Arkham Knight, você espera que o jogo seja uma evolução dos jogos anteriores. Só que daí o jogo se transforma em um jogo de tanque de guerra. É um lixo, é horrível. Isso, exatamente. Aí, mas eu acho que o cúmulo do absurdo é os puzzles do Charada versão tanque. Nossa, como é que funciona isso aí? Eu não cheguei a jogar porque eu abandonei. Nossa, era terrível. Porque, tipo assim, os puzzles do Charada, geralmente você tinha que jogar o batirangue no ritmo certo e acertar no lugar X e tal, papapá. Com o tanque, você tinha que ficar pulando em prédio com o tanque. Não faz nem sentido. Você grudava o gancho em um lugar, arrastava o tanque pela parede. Nossa, era muito ruim. Esse jogo me deixou muito triste porque eu não consegui zerar e foi o único que eu não zerei da série Eu A. devia ter trocado o nome do jogo pra Batmóvel Arkham Knight. Ou World of Tanks também, serviria bastante. Nossa, por favor. Isso, se fosse Arkham Knight, World of Tanks. E a gente vai agora pro próximo tópico, que pra mim provavelmente vai ser o tópico mais divertido de todo o podcast, que são os jogos ruins, mas que a gente adora, que a gente gosta de ter aquele desprazer e prazer ao mesmo tempo de jogar uma coisa tão ruim que fica bom. Como eu quero começar trazendo aqui, invocando em modo de ataque o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories do PlayStation 1, que não fazia sentido nenhum, era uma porcaria, você conseguia perder facilmente dos personagens dos inimigos, e as regras não tinham nada a ver com o anime, com o jogo original. Não tinha nada a ver com nada. Não tinha nada a ver com nada. Eu lembro até hoje que se você misturasse uma carta de planta com uma espadinha que era de guerreiro, você fazia um feijão ninja. O quê? Sim, o Bean Warrior, um negócio assim, né? Sim, Bean Warrior, exatamente. E eu adorava fazer aquele feijão ninja. Que incrível. Então não fazia sentido nenhum com o desenho, nem com nada, mas era divertido você testar as fusões e ver o que ia sair daquela fusão. É, e juntava zumbi com dragão, aí fazia o dragão zumbi. É. Sim, exatamente. Não era por carta, né? Era por tipo da carta. Sim, eu lembro que eu assistia o desenho, eu ficava pensando assim, nossa, mas o que tem a ver uma coisa? Por que eu tô fazendo fusão sem precisar da carta de fusão? Por que eu junto esses dois personagens da o Guerreiro Guardião Celta? O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas eu confesso que depois desse, eu fui jogar no DS, já era o Yu-Gi-Oh! Não lembro o nome, era Yu-Gi-Oh! GX, eu acho. Aí ele tinha as regras oficiais do jogo de carta, e eu achei muito ruim. Eu só desisti. Eu fiquei com saudade do PlayStation 1. Cara, e o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, ele é tão ruim que ele entra naquele aspecto que a gente falou agora há pouco, que era de dificuldade de inteligência artificial. Porque a inteligência artificial dos inimigos era absurdamente alta. E eu lembro que eu só consegui fechar esse jogo com Game Shark. Era muito fácil você perder pra alguém, porque, por exemplo, você jogava contra o Kaiba, que tinha o dragão branco de olhos azuis, ele saía com o dragão branco, colocava no campo e matava você rapidão. Nossa, é verdade. É, não tinha como ganhar, Não é não. possível, é o jogo mais impossível do PlayStation 1. Eu quero lembrar aqui de jogar girando na bacia o Beyblade. Bacia virtual. Girando na bacia, não, na cuia. Beyblade 1 do Play 1. Beyblade 1, peraí, teve mais de um? Teve mais de um jogo do Beyblade pro Play 1. Teve, eu também não sabia não. Eu lembro que esse jogo, eu já comentei aqui no podcast, mas eu lembro que esse jogo, quando eu comprei no camelódromo, lógico, naquela época todo mundo comprava jogo pirata, e eu cheguei em casa e comecei a jogar, meu pai não sabia que eu tinha comprado esse jogo, e ele viu eu jogando, ele perguntou assim, por que você tá jogando um peão no videogame? Você é retardado? Ele perguntou pra mim. Daí eu falei, porque eu falei pra ele, mas um amigo comprou também. Daí ele falou, agora então vocês podem ser retardados juntos na mesma casa. Que incrível.
Eu nunca vou esquecer dessa cena de meu pai falando pra mim que eu tô jogando peão no videogame. E daí esse dia eu fiquei refletindo o que eu tava fazendo na minha vida. E realmente o Beyblade do PlayStation 1 era uma porcaria, porque ele simplesmente te dava os Beyblades. Pelo menos era igual ao anime, né? Diferente do Yu-Gi-Oh! E você montava sua Beyblade com a fera que você queria, a fera beat que você queria, as peças que você queria. E era simplesmente um jogo de repetição. Você jogava a sua Beyblade, enfrentava outra Beyblade que era a mesma coisa, e quem saísse do estádio primeiro ganhava. E isso se repetia infinitamente. Nossa, eu adorava esse jogo. E aí você vê como é fácil prender a atenção de criança, né? Não, e você dava especial e aí saía o bichão de dentro da Beyblade, mano. Nossa, era muito ridículo. E você nem controlava o bichão lá. Quando você ativava a sua fera beat, você perdia o controle totalmente da sua Beyblade. E não fazia o menor sentido, né? Porque o que faz sentido você jogar a Beyblade e continuar controlando ela depois? Mas no desenho era assim também, eles conseguiam controlar a Beyblade. Putz, pior que era verdade, o personagem falava, vai, sobe o morro ali, sei lá o que, dá um ataque e tal. Daí a Beyblade ia lá. Sobe o morro. A Beyblade da favela. Subir. Beyblade do Bop. Sensacional. Olha a Beyblade, vem descendo a ladeira, vem dando tiro pela frente e pelas costas. Mas resumindo, a Beyblade era uma porcaria, mas a gente adorava e eu sinto falta pra falar a verdade pra vocês. E o próximo jogo, que inclusive está aqui em CD do meu lado, lindo e maravilhoso, é a Nova Onda do Imperador para PC. Nossa, inacreditável. Deixa eu adivinhar, era um clone de Crash Bandicoot. Cara, todos os jogos em 3D de plataforma meio, mais ou menos, eram Crash Bandicoot com uma skinzinha diferente. Skinzinha trocanaça. Não, e esse jogo era maravilhoso porque você... Eu não lembro como é que era exatamente a cutscene, a primeira cutscene. Eu sei que você era a Llama, você era o Cusco, versão Llama. E aí você tinha o jogo, aquele 3D péssimo lá que todos os jogos da época tinham. E era isso. Você jogava o jogo, você pulava, eu não lembro se tinha ataque, eu sei que você pegava algumas coisinhas, tinha todas as coisas básicas de jogo ruim da época. E eu achava maravilhoso, eu adorava ser o Cusco e eu era uma Llama muito feliz. Parabéns, Bia. Bom, obrigada. Mano, esse jogo aí, eu comprei ele no camelô, né? Comprei pirata. E aí, quando eu fui devolver, eu fiquei surpreso. Porque o cara nem reclamou. Ele só, beleza. E falou, escolhe outro aí. Porque eu acho que ele já tava ligado já como é que era o bizu. Ele já sabia, né, cara? O jogo já tinha vários selinhos com data de quando foi devolvido e comprado, né? Com certeza. Não, e eu tô abrindo aqui, eu peguei um gameplay aqui pra ver. Tinha uma coisa incrível também, que às vezes você tinha que acertar lugares que eram muito longe de você. E aí você entrava em primeira pessoa e você cuspia. Nossa, parece ser uma mecânica totalmente que funciona. Não, era incrível, cara. Esse jogo era maravilhoso. E ele era aquele 3D que você consegue ir tecnicamente pra todos os lados. Tinha momentos de corrida, que eles tentavam imitar literalmente joguinhos de corrida também, só que era com a Llama correndo loucamente. E era um jogo incrível. E eu tenho ele aqui até hoje e a gente pode fazer gameplay se o pessoal quiser. Se ele estiver rodando, né? Eu não sei nem se o Windows atual deixa jogar esse jogo. Provavelmente não. Provavelmente não. Vai ter que rodar num DOSBox. E o próximo jogo, o meu, é um jogo que talvez algumas pessoas vão se lembrar, que é o Lego Racers do PlayStation 1, que é um jogo horrível, lixo, um jogo péssimo de corrida que também tentava clonar o Mario Kart, mas ele era muito ruim, sério, a física dele era horrível, não tinha muita diversão em você jogar o jogo em si, mas pra mim ele era legal porque você podia montar o seu próprio carrinho, você podia personalizar tanto o carrinho quanto o seu motorista, então por isso ele era legal pra mim, só que o jogo em si mesmo era uma completa porcaria, é isso aí. Dragon Ball Final Bolt do PSX, jogo de lutinha. Porcaria isso aí. Do PlayStation 1. Cara, esse jogo era horrível. Eu lembro que você soltava os poderes assim, e se o inimigo soltasse o poder ao mesmo tempo que vocês ficavam brigando um com o outro pra ver quem acertar, quem conseguia. Nossa, eu adorava jogo assim. Eu tinha controle turbo, aí eu ganhava fácil. Olha só. Caraca, controle turbo era um negócio muito errado. Como o Lucas já meio deixou na suspeita aí, você tinha que ficar apertando loucamente o botão pra você conseguir rebater o poder do seu adversário. E era impossível você rebater o poder do adversário porque a inteligência artificial era programada pra não deixar você ganhar. Era horrível. E esse jogo, sem falar que era totalmente travado e como jogo de luta ele era péssimo. Muito ruim mesmo. Próximo jogo? Eu vou falar de um jogo aqui que é Avatar The Last Airbender pra PlayStation 2. Eu lembro
lembro que ele tinha uma mecânica que era bem difícil de ser jogado, porque era no controle, porque tipo assim, você vai usar um feitiço, você tinha que usar o analógico direito, como se fosse um mouse. Ah, sei, era como se fosse um jogo de tiro que usa os dois analógicos, né? Isso, só que é de tipo, ele era ao mesmo tempo de plataforma, que você batia e tal, e você tinha que usar o botão direito pra usar as dobras, né, de água e de vento, dependendo do personagem que você estivesse usando. E era tipo bem complexo de usar, e não era nem porque era difícil, era ruim mesmo, tipo Dark Souls. E aí tipo, sei lá, você tava socando as pessoas com Eng e do nada você tinha que soltar água na cara dela, tinha que usar todos os botões do controle possíveis ao mesmo tempo. Pra mim, a pior parte desse jogo aí é que você tinha que enfrentar hordas e mais hordas de inimigos que eram todos iguais. E eu joguei até o final porque eu adorava The Last Airbender, eu gosto até hoje. Melhor anime ocidental. Nossa, até hoje. Eu também. Eu só joguei esse jogo porque eu gostava muito de Avatar e eu assisti todas as temporadas na época. E o próximo jogo é o Power Rangers Lightspeed Rescue, Resgate na Velocidade da Luz. Eu acho que era essa a tradução. PlayStation 1, que era um lixo. Era como se fosse um beat'em up visto de cima, meio isométrico assim, 3D. Que era praticamente esse Avatar que o Marcos falou agora. Você simplesmente enfrentava hordas e mais hordas de inimigo e ia avançando. E o jogo ficava nisso o tempo todo até que você chegava no final da fase, depois de enfrentar mais de 1000 inimigos na fase, e chegava no chefão e matava o chefão, que era praticamente uma skin dos inimigos, só que mais forte. Era uma completa bagunça. Era um completo lixo, mas eu gostava bastante porque na época eu tava assistindo bastante o Power Rangers ao Resgate na televisão e eu tava fissurado no jogo. Era uma porcaria. O que eu vou falar é de PlayStation 3, que é Avatar do James Cameron. Eu joguei infinito esse jogo e pra mim foi muito divertido na época, porque eu jogava com um amigo, inclusive o nome dele é Lucas. Cara, esse jogo, na época ele teve muito problema, muita gente odiou, mas era aquela coisa que ele era um jogo de PlayStation 3 que tinha cara de PlayStation 2, os modelos eram ruins, as animações eram piores ainda. Início de geração. Isso, exatamente. E tinha um esquema que ele usava aquela dualidade do filme de você tem um momento que você escolhe, você vai com os humanos e matar todos os avatares, ou você vai abandonar o seu corpo e ficar azul. Que bizarro, cara. E na época a gente jogou as duas versões. Eu não lembro qual a gente jogou mais. A gente ficou de continuar o jogo e nunca continuou. Mas eu lembro que, assim, era uma coisa tipo, se você é humano, você usa arma. E é isso. Parece interessante. Incrível. E se você é Avatar, você usa uma lança e você tem uns ataques que você pula nas pessoas e é isso. Então, basicamente, é um jogo que eles queriam que fosse incrível, que você tivesse uma escolha maravilhosa e, na real, ele foi muito divertido porque eu tinha um amigo pra jogar junto, mas é muito ruim, cara. Eu ainda tenho muito carinho por ele porque realmente foi muito divertido e um dia eu termino esse jogo, eu acho. Então você trazia o seu amigo pra sua casa pra ele ter o desprazer de compartilhar uma experiência horrível com você. E a gente ria, porque pra amizade tá aí pra isso. Boa amiga você. Não, era divertido, porque esse é um jogo que você não precisa prestar uma atenção infinita, assim. Inclusive, você nem precisa prestar atenção se você não quiser. E nem se divertir. Não, então ele vinha pra cá, a gente ficava conversando e jogando. Então, assim, se alguém morresse, passasse o controle, né? Era modo básico de jogar qualquer coisa single player quando você tem um amiguinho do lado. E aí, era isso. E aí, a gente ficava conversando, a gente ia jogando enquanto isso. Uma hora ou outra, alguém comentava alguma coisa do jogo. E aí, era isso. E tinha hora que você podia controlar carro no jogo, tinha hora que você não podia. Eles meio que decidiram, às vezes tinha umas missões que você podia ignorar, às vezes você não podia ignorar. E eu não sei o que eles tentaram fazer naquele jogo, provavelmente foi só porque o filme ia sair. E é isso, eu me diverti, ele ainda tá aqui, tá guardado ali bonito. Inclusive é versão física, na época eu acho que nem tinha versão versão digital, né? Porque todos os PlayStation 3 eram desbloqueados, né? Mas não era o contrário? O Xbox era tudo desbloqueado. Louco, né? Não era o contrário? Quê? Não, é porque praticamente na época todos os PlayStation 3 eram desbloqueados, né? Praticamente. Não, é o contrário. Xbox que era desbloqueado. Não, cara, o meu PlayStation 3 era... Bom, não sei, o lugar que eu comprei, todos eles eram desbloqueados. Caramba, isso é coisa rara, porque na época todos eram bloqueados. Sério mesmo? Xbox, ele ficou muito popular justamente por isso. Pô, então eu tive uma experiência extra no PlayStation 3, é isso mesmo, produção? Por isso que a Xbox vendia mais. É, exatamente. Nossa, eu tô muito surpresa. Parabéns pra loja, então, gente. Então você é apegada ao Avatar de James Cameron simplesmente porque, por causa do filme, ele é seu amigo.
Cara, eu só sou apegada pelo momento criança feliz jogando com amigo, morrendo, passando controle e dando risada. Porque o jogo tinha partes incríveis e partes péssimas. Quer dizer, na nossa memória era incrível, né? O próximo jogo que eu vou trazer aqui é o Harry Potter e a Pedra Filosofal de PlayStation 1 e PC também, que era um lixo de jogo, horrível mesmo, porque era mais do mesmo em todas as missões que você tinha pra fazer dentro do castelo de Hogwarts. Eram missões muito bobas que você conseguia resolver sem dificuldade nenhuma, e o level design também era ruim. Tentava representar o castelo de Hogwarts de acordo com o filme, mas com os gráficos de PlayStation 1 era impossível. Mas principalmente as batalhas também eram totalmente zoadas, e eu joguei em espanhol, acho que isso deixou o jogo pior. Eu tenho até hoje o segundo jogo da franquia que continuava tão ruim quanto o primeiro, mas eu adorava. O Harry Potter? O Harry Potter. O 2 era incrível, você podia voar com a vassoura por Hogwarts. A incrível é pesado, né? Era diferente, só isso. Era diferente, era interessante. Legal não era. Mas isso aí foi o Harry Potter em espanhol que eu joguei, e era uma porcaria. Como é que ele falava Draco Malfoy mesmo? Era Draco Malfoy. Obrigada. Flipendo! E, mano, não adianta nada pôr em espanhol, porque não dá pra entender de qualquer jeito. Tem um monte de palavras diferentes. Pois é, era. Eu acho que até tinha como mudar pra inglês, mas o padrão no Brasil era espanhol mesmo. Você tinha que, tipo, procurar e mudar, eu acho. Porque a versão que eu joguei também era em espanhol. Mas eu acho que ele, por padrão, vinha em espanhol. Eu acho que esse jogo não existe em outra língua. Eu lembro que eu colocava sempre espanhol, porque era o mais próximo da nossa língua na época, então era isso aí. E uma das coisas que mais me incomodava no jogo também, porque o pulo era automático. Você chegava numa borda assim, que acabava a superfície, que pulava automaticamente. Isso fazia eu morrer várias e várias vezes. Nossa, eu não lembrava disso, mas agora que você falou, veio um flashback muito triste na minha mente. Não, me incomodava muito porque você não podia pular por conta própria, o jogo pulava sozinho. Mas eu gostava desse jogo aí, eu tenho um carinho por ele porque era muito engraçado você jogar ele em espanhol e porque eu tava em alta na época o Harry Potter e a Pedra Filosofal, o filme. Isso aí, é o jogo. Eu vou trazer Nárnia, As Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian, de PlayStation 3. Eu joguei esse jogo. Eu tenho ele até hoje, dá pra gente jogar em multiplayer, inclusive, era que incrível. Era 3 pessoas, né? Até 3 pessoas ou não? É até 4. 4 pessoas. 4 pessoas. Pra quem não sabe, uma sinopse rápida, porque você tem que saber disso pra entender o jogo. Nárnia é basicamente 4 irmãos que vão parar em outro mundo. É isso. Acabou. É isso. Você resumiu 7 livros em uma frase. Resumir a história é essa, cara. Prova que eu tô errado. Esqueceu de falar que eles encontram um leão. Ah, tem essa também. Mas assim, é basicamente isso. E aí é muito legal porque você pega o jogo do segundo filme. O segundo filme eu gostava muito, então eu tava muito animada. E aí toda a primeira parte inteira do jogo você não vê as crianças. Você joga como um minotauro, um anão, um elfo, eu acho, e um centauro. E não tem absolutamente nada a ver, porque tipo, você tá numa batalha. Se você joga sozinho, você vai trocando de um personagem pro outro. E é basicamente igual a qualquer jogo que é multiplayer daquela época. Que tipo, tem o personagem que é rápido, tem o personagem que é forte, tem o personagem que consegue entrar em pequenos lugares e tem outro que atira de longe. E era isso. É o Lego até hoje, exatamente. Bia, eu joguei um jogo que era praticamente uma skin de Narnia 2, que era o Senhor dos Anéis. Aí, ó. Mesma coisa também. Nossa, eu sei qual que você tá falando. Eu sei qual que você tá falando. Senhor dos Anéis, eu acho que é Senhor dos Anéis, não sei o que da torre lá. Vamos achar isso aí. Era... Caraca, eu sei qual que você tá falando. E, inclusive, se você procurar muito, com muita força, tem um gameplay meu jogando esse jogo no YouTube em algum lugar. A gente vai achar e vai mandar no grupo e vai ser incrível. Não, e o Narnia era legal porque, assim, tinha essa coisa de você jogar com os amiguinhos, então eu joguei muito porque as pessoas vinham em casa e a gente acabava pegando ele, né? Era ou ele ou era Guitar Hero. Meu Deus do céu. E tinha também alguns momentos que você ia pras crianças. E aí você podia escolher qual criança você era. Praticamente não tinha diferença nenhuma no gameplay. A diferença era que, tipo, um deles tinha um arco e flecha, o resto não, sei lá. Um tinha arco e flecha, o resto não. E a criança menor entrava em lugares que os outros não conseguiam, sabe? Tipo, era isso. E aí eu sempre pegava o Edmundo porque eu não sei porquê. Acho que era porque eu gostava de Fullmetal e ele tinha o nome Ed. Aí eu pegava ele. E era isso. Que motivo. Era um motivo incrível. Eu gostava de poder falar que um personagem era o Ed. E era, cara, o jogo eu tenho um carinho enorme. Eu tenho ele até hoje. Outro dia eu abri pra tentar jogar. Eu não lembro com quem foi, mas tá o convite aí. Quem foi o Infelizardo? Deve ter sido o Calisto. Provavelmente foi o Calisto, eu não sei. Ele vai ouvir, ele comenta se foi ele depois. Mas eu tenho aqui até hoje. Quando vocês vierem aqui, a gente vai jogar Narnia 2 e vai ser incrível. Ela quer estragar a nossa amizade. Meu Deus do céu. Isso aí, esse aí é a Narnia 2. O lixo. Incrível. Esse jogo era muito enjoativo. ele cansa mesmo, cara. Incrivelmente, uma porcaria. Incrível, dito por uma pessoa. É isso então, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer ao nosso ouvinte / membro da equipe, Marcos, Bug Marcos, que veio mais uma vez aparecer aqui. Trazer... Eu sou membro de Schrödinger.
Às vezes existe, às vezes não, depende. Depende de como você olha. Eu sou, não sou, depende. Olha só. Ele é um membro fora de contexto. É. Tanto que eu nem sou chamado pras gravações, só de vez em quando eu preciso. Você não quer gravar, não? Vem aí. Não, a gente vai melhorar isso aí, a gente te insere na equipe. Como o Marcos não é de outro podcast, nenhum outro projeto, não vai ter o momento jabá do convidado, não tem o porquê ter isso, então a gente vai passar pra mensagem do PicPay. Lucas, e como que as pessoas que querem nos ajudar, nos financiar e acreditam no nosso trabalho, como é que elas podem nos ajudar através do PicPay? É muito simples, você pode acessar jogandocasualmente.com.br/PicPay e ali você vai ser teletransportado para a nossa página no PicPay, onde você poderá escolher um valor para nos ajudar. Igual o Goku se teletransportava para a torre do... Exatamente, coloca o dedo na testa e faz trim, Como que é o barulho? trim. Ah, interessante isso aí, hein? Meu Deus do céu. Isso aí, se você quiser nos ajudar contribuindo com o PicPay, a gente tem 3 formas de planos de você poder contribuir com a gente financeiramente. Se você acredita no nosso trabalho, vai lá e contribui. A gente tem algumas vantagens exclusivas para quem contribui com o nosso trabalho. E caso você não queira ou não possa, simplesmente espalhe nosso podcast, seja um evangelista de Jogando Casualmente e apresente para seus amigos e suas amigas. Isso aí, então, a gente vai ficando por aqui. Se você acha que a gente esqueceu de algum jogo ruim que você que tá ouvindo gostava bastante e te traz boas lembranças para você, vem e fala pra gente em jogandocasualmente.com.br/Telegram, no nosso grupo do Telegram, que a gente conversa com os ouvintes lá praticamente o dia todo, menos a Bia, que a Bia aparece lá de vez em nunca. Eu apareço de vez em menos ainda. Também, o Marcos também, que é uma pessoa totalmente ausente lá. Mas você consegue encontrar sempre eu e o Lucas por lá e consegue trocar uma ideia com a gente e conversar com a gente diretamente, que a gente vai gostar muito de te dar atenção e te responder aos seus questionamentos e conversar contigo. E é isso aí, até o próximo episódio. Falou, um beijo, tchau. Tchau.